Uma das coisas que a gente sempre comenta aqui no canal Norton Domins é o quão fascinantes são as histórias do Dukan dentro da Ordem Jedi, quando ele era um mestre Jedi, inclusive fez parte do conselho, foi convidado, né, para fazer parte do conselho. É uma coisa que a gente comenta sempre por aqui. Até a série animada Histórias do Jedi botou ali uns episódios com o Dukan ainda na Ordem Jedi. É uma coisa que me fascina bastante, mas olha só que interessante. Nos quadrinhos de Star Wars temos outros pontos de vista dessa visão do Dukan saindo da Ordem, porque assim, vamos lembrar que o Dukan, ele se desiludiu com a Ordem Jedi e com a República. Nos quadrinhos, eles estabelecem um outro personagem que olha pro Dukan de uma outra maneira, entende? É um outro ponto de vista sobre essa saída, porque a gente viu lá no Histórias de Jedi um pouco mais o ponto de vista do Dukan, a gente sabe o ponto de vista também do Yoda, mas e o ponto de vista de, sei lá, de um Youngling que admirava, que olhava pro Dukan de baixo pra cima, aquele alvo a ser alcançado, aquele exemplo, na verdade, de herói, de Jedizão mesmo, porque o Dukan tinha essa carga, né? Vamos lembrar que ele foi treinado pelo Yoda, ele era um Jedi velho ali, antigão mesmo, bem conhecido, e ele conseguia fazer, esse é um ponto interessantíssimo, ele conseguia fazer o melhor dos dois mundos. Ele era um Jedizão brabo que todo mundo respeitava, mas ele também tinha ali pontes e ligações com o Senado, ele conseguia falar com o Senado, inclusive foi assim que o Palpatine chegou nele, né? O Palpatine é senador, foi assim que ele foi chegando na orelha do cara, mas o ponto desse vídeo é, dentro do universo expandido canônico, existe um Youngling que de fato chegou até o Dukan, mesmo após a sua saída, que admirava muito o Dukan e, bom, viu que essa admiração aí foi meio infundada. Esse cara aqui é um Togoriano, Cavaleiro Jedi, que apareceu pela primeira vez na HQ Era da República, Conde Dukan, que aqui no Brasil saiu nesse ônibus. Isso aqui, cara, eu sinto que a galera aqui no Brasil não deu muita bola, mas isso aqui é muito bom. Tudo bem, é caro, é um ônibus, então você vai pagar, sei lá, uns R$200 nisso. Não sei quanto é que tá isso, mas eu posso deixar link aqui embaixo na descrição pra você ir lá na Amazon, tá? Se você quiser dar uma olhada nisso aqui, geralmente tem lá, e se você comprar pelo meu link, você me ajuda bastante. Mas qual que é a fita? Aqui chama Eras de Star Wars. Então tem vários one-shots, então várias histórias curtinhas, né? Uma edição só, umas 15 páginas, 20 páginas, de personagens diferentes que a gente conhece, em momentos diferentes. Então Era da República são os personagens das prequels. Então tem uma história do Anakin, tem uma história do Obi-Wan, tem uma história do Dukan, aí depois Era da Rebelião, tem uma história do Luke, depois tem uma história da Leia, e por aí vai, chegando até a Era da Resistência com Paul Dameron, Rey, Kylo Ren, Snoke. Então meio que um one shot para cada um, 20 páginas ali mais ou menos para cada um. Até porque é por isso que aqui tem 624 páginas, é muita coisa. E aqui dentro tem a HQ Era da República do Dukan. Cara, sério, dá uma olhada nisso aqui, é muito interessante. São histórias assim, tipo, que estão correndo já, então é uma aventura do Anakin X, mas é bem interessante, eu acho que espelha bem o que cada um dos personagens se apresenta naquele momento. É bem legal essa ideia de eras de Star Wars. Mas qual que é o ponto? Aqui na história do Dukan, ele tá indo até Sulust para lidar com uma negociação. Ele tá indo como Conde de Sereno, né? Ele já saiu da Ordem Jedi, mas ele tá ali como Conde de Sereno, líder separatista. A gente tá um pouquinho antes, aproximadamente uns 4 anos antes das Guerras Clônicas, inclusive. Qual que é o plano? Ele vai até Sulust porque ele quer chegar até um cartel criminoso conhecido como Aldana. Esse cartel está contrabandeando armas, então ele tá chegando lá para pegar armas pros separatistas, né? Porque a guerra vai começar. Mas a parada é, ele dá de cara com o Jack-Zin. E o Jack-Zin fica encantado com a oportunidade de estar perto do Dukan. Ele fala que quando ele era uma criança, ele presenciou o Dukan e o Yoda fazendo uma demonstração de sabres de luz. E isso fez com que ele crescesse admirando o mestre Dukan, querendo ser igual a ele, inclusive. Essa história saiu lá na gringa em 2019, com roteiro da Jodie Hauser, arte do Luke Ross e cores do Java Tartaglia. Só que a trucagem é que anos depois, aproximadamente uns 4 anos depois, a Jodie Hauser volta junto com o Luke Ross e eles começam a escrever uma parte dessa minissérie aqui. Eles não escrevem ela toda, né? Eles estão ali numas 3 edições, 4 edições no máximo. E aí, cara, eles começam a contar essa história do Jack-Zin olhando a demonstração do Dukan. Eles contam aqui, entende? Eles voltam ali pra trás e contam uma aventura do Dukan ali dentro ali do Templo Jedi. E o Jack-Zin ali passando por uma aventura, também passando por uma situação. Essa minissérie do Yoda é bem interessante. Aqui no Brasil ela vai sair em 2 edições, essa aqui é a primeira, a segunda vai sair agora em julho, se eu não me engano, também vou deixar link na Amazon caso você queira comprar. Então são 10 edições que aqui no Brasil eles compilaram em 2. Aqui tem da 1 a 5 e depois a edição número 2 vai ter da 6 a 10 e aí encerra essa minissérie. É bem interessante na real porque temos o Yoda em Dagobah sendo atormentado ali pelo espírito do Obi-Wan, atormentado é ótimo, né, pelo fantasma do Obi-Wan, e ele começa a relembrar de aventuras. Então meio que nessas 10 edições temos ali umas 3 aventuras que o Yoda
Yoda tá relembrando. E uma delas, temos justamente o Dukan e o Yoda dentro do Templo Jedi, treinando ali uma turma de Younglings. Lembrando mais uma vez que se quiser comprar isso aqui, cara, isso aqui também eu acho que a galera não deu muita atenção, mas é bem legal. É uma minissériezinha fechadinha, em 2 edições aqui brasileira fecha, e não precisa saber de mais nada além de que o Yoda era um mestre Jedi e tá em Dagobah, e tá relembrando ali da sua história dentro da Ordem Jedi. Aventuras, na verdade, dentro e fora também, com ele quase largando o seu lugar como grão-mestre pra fazer outra coisa. Enfim, dá uma olhada, vou deixar o link na descrição. Nessa edição aqui, a Jodie Hauser e o Luke Ross, eles entram bem no final e depois vai concluir na edição número 2. Mas eles fazem um arco de histórias que tá separado nas 2 edições. Aqui, cara, a gente vê o que aconteceu nessa demonstração ali do Yoda com o Dukan, que fascinou ali os Younglings, e como o Dukan, mesmo no passado, ele já tava ali influenciando a galera pra uma coisa meio sombria. Não necessariamente para ser do mal, mas ele incentivava certos questionamentos que eram perigosos. O Dukan fica encarregado de treinar e cuidar de uma turma de Younglings, por um período bem curto. Nessa turma temos o Jack Zin, a Geyer, que é uma Trandoshana, e o Krish, que é um Wookiee. A treta aqui é, sabemos no universo de Star Wars que os Wookiees e os Trandoshanos se odeiam, porque os Trandoshanos caçam Wookiees para arrancar a pele, como caça recreativa mesmo, um bizarro. Então esses dois grupos, essas duas espécies se odeiam. O que faria eles se odiarem é justamente coisas externas. Então, tipo, eu odeio esse cara porque a espécie dele mata o meu povo, então eu vou lá matar ele e por aí vai. Só que dentro da Ordem Jedi, eles são amigos até o momento onde o Krish, do nadão a si mesmo, tem uma visão da força. Nessa visão, ele vê que os Wookiees e os Trandoshanos se odeiam, que os Trandoshanos caçam os Wookiees, e ele ainda vê a Geyer indo pra cima dele com o sabre de luz, meio que vociferando, sabe, atacando ele. Aí ele junta as coisas, essa menina é uma Trandoshana, ela vai me matar, só que eles são melhores amigos, então a visão da força ali que dá na cabeça dele, deixa ele confuso. E o próprio Yoda fala isso pro Anakin lá nas prequels, as visões, a gente tem que ter muito cuidado com elas, porque às vezes quando a gente tá tentando evitar essa visão, a gente acaba fazendo ela acontecer, que foi o que aconteceu com o Anakin. E o que o Krish vai fazer? Vai falar com o seu mestre, né, o mestre ali da turma, o grande Jedi, o grande mestre Jedi, Dukan. E o Dukan não ajuda em nada, cara, muito pelo contrário. Ele começa a incentivar o Krish a dar atenção às suas visões. Ele fica meio nem que sim, nem que não, mas fala, ó, você tá tendo uma visão? Pensa nisso, hein? Será que a força querendo te falar alguma coisa? Talvez seja certo isso, talvez não, mas provavelmente seja. Então o Krish começa a ficar maluco com isso, a maltratar sua amiga sem falar o porquê, até o momento onde chega o grande confronto. Eles estão ali no acampamento, na verdade numa aula de campo com o Yoda, e o Krish olha pra amiga dele e fala, mano, você é uma Trandoshana e eu vou te matar, porque você vai tentar me matar. Isso em Shiryu, que tá, pensa que ele falou tipo... e foi pra cima dela. E a visão que ele teve onde ela estava atacando ele, na verdade era ela se defendendo dele. Então ele realmente realizou ali a visão, como o próprio Yoda fala pra ter cuidado pra você não causar isso. E o Jack Zin tá no meio de tudo isso. Ele é o terceiro amigo, então ele não tá entendendo o que tá acontecendo, ele fica sempre tentando acalmar o seu amigo Wookiee, mas até o momento ele acaba tomando ali um nocaute do Wookiee. Ele toma um supapão e cai desmaiado enquanto os dois estão lutando. O quebra-pau vai rolando, tal, a Geyer consegue até inutilizar ali o sabre do Krish, mas o Yoda aparece e, bom, temos o final dessa história. Essa história termina com a Geyer saindo da Ordem Jedi, o Krish se isolando e o Jack Zin sem entender muita coisa, mas tendo ali a sua grande amizade, o seu grande trio sendo destroçado e separado com a ajuda do Dukan, que sem querer já vinha bagunçando a vida do jovem, ajudando a separar os seus amigos e fazendo com que eles nunca mais sejam os mesmos. E agora eles vão se encontrar no futuro, mais de 20 anos no futuro, e o Dukan vai realmente mexer com a vida desse cara de novo, como ele fez no passado. Os dois não perceberam, mas o Dukan ferrou tudo, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Tá, agora a gente volta pra HQ da Era da República. Essa foi a minissérie do Yoda, a história que tá lá dentro, tem outras histórias, obviamente. Agora a gente volta pra história da Era da República. O Jack Zin encontra o Dukan e fica todo bobo, né? Falando que a Ordem Jedi não fala muito mais sobre ele, que existem rumores que ele se desiludiu com a Ordem Jedi e ele estaria criando um novo grupo de usuários da Força, o que é um rumor bem interessante, né? Se o cara é o mestre do Conselho Jedi, ninguém imaginou, o Yoda só descobriu que o Dukan era um Sith quando ele enfrentou o Dukan no Ataque dos Clones. Isso aí a gente tá antes do Ataque dos Clones, 4 anos antes mais ou menos. Então ninguém na Ordem Jedi acreditava que o Dukan tinha virado um Sith. E sim que ele criaria um novo grupo, um novo tipo de ser Jedi, alguma coisa assim. Dá pra entender a lógica. Mas toda a história fica em cima do Dukan tentando manter o Jack Zin por perto para descobrir o que os Jedi querem em Sullust. Enquanto Jack Zin está cumprindo sua missão secreta e está feliz por estar do lado do grande Dukan. A missão do Jack Zin era justamente investigar o mesmo cartel do crime que o Dukan
estava indo atrás. Chega um momento onde eles conseguem encontrar esse grupo, eles entram em um prédio e um monte de gente aparece atirando nos dois e tal, e no começo, o Jedi consegue se virar com seu sabre de luz protegendo o Dooku, mas chega um momento onde o Dooku tem que agir, e aí ele liga o seu sabre de luz, revelando a cor vermelha, e é aí que o Jackson entende onde ele se meteu. Essa é a parte que mais me pega. A gente conversou muito aqui sobre como no passado, desde lá do passado, esse personagem olha pro Dooku com admiração. Esse personagem, ele representa toda uma geração de dentro da Ordem Jedi, sabe? Que é uma coisa que eu espero que a Lucasfilm, beleza, tem esses quadrinhos e tal, mas eu queria que eles levassem isso pro audiovisual, tipo uma segunda temporada de História dos Jedi, alguma coisa assim, porque existe toda uma geração, que é provavelmente a geração do Qui-Gon Jinn pra baixo, assim, que admirava o Dooku, que ele era o cara, ele era o herói, o Jedi exemplo, tanto como Jedi Guardião da Paz, como Jedi negociador com o Senado. Isso é muito interessante, e aí quando o Jackson vê o sabre vermelho, tendo em vista que eles já sabem que os Sith voltaram, né, o Darth Maul já foi pego, já foi morto, ele para e olha e fala, esse cara, não sei se necessariamente ele ligou que o Dooku virou um Sith, mas ele fala, cara, esse Jedi que era o meu exemplo, ele é do mal, e ele tá bem grudado nas minhas costas, que a gente tá lutando junto, provavelmente eu não vou sair daqui. E de fato, ele não sai. O Dooku ergue uma das armas que estava no chão e atira nas costas do Jedi, usando a força, obviamente. Um dos criminosos não morreu, e o Dooku pergunta se ele compreendeu que agora esse cartel servem a ele. E aí o cara fala que sim, não tem muito o que fazer, e temos essa cena animal do Dooku erguendo as armas, usando a força, apontando pro cara. É realmente uma cena brabíssima. Olha só que história fantástica. Então, desde lá do passado, o Dooku tava atrapalhando o dia a dia desse personagem, e lá no futuro, o cara tá tão eufórico, cara, eu tô trabalhando com esse mestre Jedi, ex-mestre Jedi, né, com esse mestre Jedi absurdamente lendário, e aí ele se toca, fala, putz, esse cara ficou do mal. Tipo, casa muito com aquilo que a gente viu lá no Ataque dos Clones, né? Do Mace Windu olhando pra Padmé e falando, o Dooku jamais explodiria a sua nave e ia tentar te matar, porque ele é um ex-Jedi. Ele se desiludiu com a Ordem Jedi, mas ele não é do mal. Olha que interessante como tudo isso acaba se encaixando, né? E é bem legal ver o Youngling, que, bom, admirava o Dooku, sendo assassinado por ele, bem na trairagem mesmo, né? Tiro nas costas mesmo, usando a força. Vamos combinar que ser esperto, ser mentiroso, sagaz, também faz parte do que é ser um Sith. Não é verdade? O que vocês acharam dessa história? Comenta aí embaixo. E você esqueceu mais uma vez de deixar o like, que eu percebi. Eu tô falando, mas eu tô olhando, cara. Você não deixou o like, então se você achar o vídeo pelo menos interessante, deixa o like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. The Acolyte tá logo aí, cara. A gente vai fazer cobertura episódio a episódio, review, live, 627 bilhões de vídeos, então se inscreve pra você não perder. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Me segue no Twitter e no Instagram, que eu sempre aviso quando tem vídeo novo, que às vezes o YouTube dá umas rameladas, né? No Instagram, principalmente, eu sempre aviso lá, ó, vídeo novo, papapá, tal, ó, vídeo tal. Eu faço essa ponte aí, porque às vezes o YouTube não entrega. Então me segue lá no Instagram, fechou? Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau. Até o próximo vídeo.